Olá! O nosso convidado do História do Judiciário é o desembargador José Sebastião Fagundes Cunha. Obrigada, desembargador, por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer, uma honra, e é muito bom dar a conhecer o magistrado. Desembargador, e como o senhor chegou a optar pelo curso de Direito na sua vida? Em que momento isso aconteceu? A verdade é a seguinte: eu queria ser físico nuclear e, pretensioso, entendia que a única instituição que poderia me transmitir o ensino que eu precisava, o que eu queria, era a Unicamp, na época, era o professor Zeferino Vaz, que era o reitor, era a instituição mais respeitada do país. Daí eu mudei para Campinas e fui fazer cursinho, tinha uns 17 anos de idade, porque eu queria ser físico nuclear e cursar mestrado e doutorado na Alemanha. Mal falava português, um jacu da roça, nascido em Águas de Lindóia, metido a querer ser físico nuclear. Quando terminou o vestibular da Unicamp, o meu pai me colocou no carro, me levou para a faculdade onde ele estudou, ele fez a minha inscrição e me obrigou a fazer o vestibular. Eu tinha me preparado para o vestibular mais concorrido da época, né? Saí de lá e falei, não, pode fazer a minha matrícula. Ele falou, você é muito pretensioso. Ele falou, não, babai, eu estudei para entrar na Unicamp, eu passo aqui. Então, eu agradeço ao meu pai e penso que hoje faltam pais e mães que exerçam o pátrio poder em sua plenitude e orientem, preparem, não é? Na minha posse na Academia de Letras, eu agradeci o amor, a poesia, as letras, que a minha mãe, com um instrumento de psicologia chamado Sandálias Havaianas, me despertou para o estudo, o interesse, porque aos 12, aos 14 anos, não, na minha pauta de trabalho não estava incluído estudar, era jogar bola, andar de bicicleta. Eu morava em Águas de Lindóia, pescar, e a mamãe exerceu toda a sua responsabilidade e despertou em mim o amor pelas letras, pela poesia, por escrever e tudo mais. Então, o direito não é assim. Talvez todos estejam acostumados. Não, eu adorava o direito, eu tinha o ideal de ser juiz. Não, eu queria ser físico nuclear e o papai disse, vai estudar direito e acabou. E graças a Deus ele fez isso. Ele tinha uma compreensão da vida muito melhor do que a minha naquela idade. E na democradura dele, ele me obrigou a estudar direito. Na verdade, é uma vocação da nossa família o direito, né? Nós, as gerações, estamos envolvidos com a educação e o direito. O doutor Maurício da Cunha, o irmão do papai, que frequentava o sítio na minha infância, que foi um exemplo e um orientador no início da minha carreira, ele era procurador de justiça em São Paulo. Na época, a lei foi relator do projeto, do anteprojeto, né, porque o projeto vai para a Assembleia de Lei da Lei Orgânica do Ministério Público Estadual de São Paulo, etc. Então, eu venho de uma família, por que não dizer, de juristas, não é? E o papai, que eram outros tempos em que o pai era sim senhor, não senhor, pois não, senão você vai estudar direito e acabou, quem manda sou eu, enfim, né, e vai estudar onde eu estudei. Então, democraticamente, eu fui estudar direito porque o meu pai me obrigou. Desembargador, antes do senhor iniciar na carreira da magistratura, o senhor atuou como delegado de polícia e passou por várias regiões no interior do estado. Como é que foi essa época para o senhor? Conta um pouquinho dessa experiência para a gente. Na verdade, quando eu formei, eu tive o título de bacharel em Direito, eu tive uma crise de consciência e eu pensava que eu nada sabia, que eu não teria sucesso, porque era uma responsabilidade imensa trabalhar com a liberdade, o patrimônio, a família, e eu não me sentia preparado. Daí eu fui à residência do Maurício, né, de saudosa memória, na época procurador de Justiça de São Paulo, almocei na casa dele e falei, olha, Maurício, eu estou desesperado, eu formei, eu preciso dar um rumo na minha vida. Ele ligou, pegou o telefone e telefonou para o professor Damásio, evangelista de Jesus.
e que tem aquele curso também de saudável memória, um amigo, depois, um orientador, e disse, ó, você vai fazer o curso preparatório para o Ministério Público e a magistratura. E lá fui eu, começando a minha vida, pobrezinho, com dificuldade, tinha uma Brasília, eu saía do trabalho e ia assistir aula. Fiz o curso intensivo preparatório para a magistratura, e de 3 meses, e aí, continuando com a ideia que eu precisaria me preparar muito mais para o concurso, fiz o curso o ano todo, no ano seguinte, o curso extensivo. Daí eu me senti apto, eu prestei concurso para delegado de polícia, porque eu já era casado, quando eu concluí o curso, tinha um filho, 2 filhos, na verdade, embora com pouquíssima idade, que eu casei com 21 anos, completei 21 e casei, e eu falei, eu tenho que ter um gradiente, porque eu preciso trabalhar, cuidar da família. Então, eu faço o concurso para delegado, que tem um número menor de disciplinas para estudar, e, em seguida, eu faço o concurso para o Ministério Público ou para a magistratura. Eu passei nos concursos de Minas, no primeiro concurso de Mato Grosso do Sul e do Paraná. E, enquanto estava fazendo o concurso aqui, me apaixonei pelo Paraná, desci a Serra da Mantiqueira, subi o segundo Planalto dos Campos Gerais, me apaixonei por Ponta Grossa, e aqui estou desde 1984. Desembargador, agora falando um pouquinho da sua também vocação como professor. O senhor continua lecionando? Eu sei que o senhor tem a faculdade. Como é que surgiu esse amor também pela profissão de professor, de ensinar as pessoas? Eu vou tentar ser rápido, mas eu recebi uma visita de um professor de Direito Processual Penal da Universidade Estadual, quando era delegado em Bituva, e ele disse, olha, eu leciono processo penal, levei, almoçou na minha residência, etc. Ele era depois delegado de Polícia Federal, inclusive. E, e ele falou, vem assistir uma aula, e eu fui. Daí eu via Ponta Grossa assistir aula, era delegado em Bituva, e ele chegou sem me avisar, eu de terno, sentei na última carteira, eu numa universidade pública. Ele falou, agora está aqui o doutor Fagundes Cunha, ele é delegado de polícia, passou num concurso dificílimo, tinha mais de 100 vagas, passaram só 18, etc. Ele encheu a minha bola e disse, agora ele vai nos brindar com uma aula sobre fiança. Mas ele não combinou comigo, ele avisou na hora, né? Eu falei, eu não tenho nada para perder. No início da juventude, né, 20 e poucos anos, eu falei, não, então eu levantei e falei 2 horas a aula sobre fiança, que era o métier diário do delegado, não é? Passou na semana seguinte, eu recebi um telefonema da secretária do então Departamento de Direito, ela disse, olha, o professor Leopoldo Lopes Sobrinho, coordenador do curso de Direito, quer falar com o senhor. E cheguei lá, ele falou, o senhor senta aqui. Eu sentei e falei, olha, nós queremos convidá-lo para lecionar direito penal, não era nem processo penal, a legislação. Daí eu falei, também, eu fico muito honrado, o senhor me passa o conteúdo programático da disciplina, eu vou me preparar, em agosto eu estarei aqui. Isso era final de março. Ele falou, não, o senhor tem aula quarta-feira. Eu falei, não, o senhor está brincando, eu não sou, eu tenho nome, é a mesma baboseira que eu tinha falado para o outro. Eu quero fazer carreira, eu estou me preparando, eu estudo X horas por dia e tal, só eu trabalho, minha esposa está doente e tal, não pode trabalhar. Não, o senhor tem que nos ajudar, quarta-feira tem aula. E eu brinco, né? Daí eu falei, mas o que eu falo? Ele falou, fala o que você quiser, conta uma história, se não tiver nada para... Mas os alunos não estão fazendo um levante porque não tem professor e ninguém quer lecionar. Era um abacaxi lecionar aquela disciplina, né? Não era nenhum prêmio, não. E comecei a lecionar. Daí abri o concurso para professor, né? Concursado e tal. Na verdade, eu digo a nossa família, as minhas tias, né, 5 irmãs de meu pai, todas são professores. Minha avó era professora, meu pai foi professor a vida toda. E o ensino, é, é, tanto o Gibran, Caio Gibran, como o Ixerbá dizem, você não ensina, você aprende. O aluno, antes de tudo, ele nos devolve em admiração e afeto a razão e o sentido para a vida.
aquele calor que emana dos alunos, né? Ele nos motiva a viver. O início da sua atuação na magistratura foi no interior do estado. Tem algum momento para recordar que lhe traz boas lembranças dessa época, desembargador? Eu sempre fui um juiz com o gabinete aberto, eu fui um juiz da cidadania, eu amo o juizado especial, eu acho que a grande revolução do Poder Judiciário é sair da justiça adversarial e ser de uma justiça coexistencial, de instrumento de pacificação social. Filosoficamente, que é um grave equívoco dizer que alguém está certo ou errado. Uma das aulas mais importantes da minha vida foi uma aula de física, que o professor entrou na sala e perguntou: poste anda? Era na década de 70, e nós amassávamos a folha de caderno e jogávamos assim: não, nós queremos estudar física no Unicamp, o senhor vem aqui. Ele falou: uma pergunta idiota dessa, mas nós queremos aula. Não, depende do referencial. Como assim? Se o senhor estiver na Lua, o poste dá uma volta em volta da Terra em 24 horas. Se ele estiver num trem, ele está em movimento acelerado. Einstein sabia tudo. Então, nas relações sociais não é diferente. A lei é um corte epistemológico que não alcança todos os conflitos, não alcança todos os valores sociais, sentimentos, atos inconfessáveis. Só quando as partes sentam e se entendem, nós preservamos as famílias, a vizinhança, evitamos as agressões, os homicídios. Os juizados especiais cumprem a função mais nobre que o Poder Judiciário tem, que é a realização e a concretude do bem comum, de ser o efetivo valor que existe. Então, e eu, com esta formação humanística que sempre busquei, eu encontrei no Dr. Cliceu Bassetti um exemplo que eu estou reconhecendo de público, que segui toda a minha vida. A minha, a minha porta sempre esteve aberta, sempre foi uma porta da cidadania. Então, como a meu sacerdócio da medicina e então, outras profissões, é uma enorme responsabilidade do direito, né? Nós trabalhamos com a liberdade, o patrimônio, a família, e isso exige muita responsabilidade. E, às vezes, o discurso está fora da realidade, né? Houve um período, principalmente na Revolução de 64, que o direito se distanciou das relações sociais. E hoje, não. Hoje ele volta com a preocupação do dia a dia, com o direito aplicado, e não com o discurso retórico, sofista, com citações em latim, em alemão, porque o que precisa, a mãe que precisa do leite para alimentar o filho, ela não quer saber o que é uma carta precatória, ela quer o leite. Por isso que eu amo o juizado, com o seu informalismo e com a sua eficiência, rapidez e eficácia. O senhor tem saudade? O senhor está falando bastante, né, do juizado. O senhor tem saudade dessa proximidade com a população, de estar Olha, no dia a dia? eu era juiz numa comarca pequena, entrou um fazendeiro na minha sala e disse: doutor, acontece o seguinte, fulano está preso por roubo. Com canivete, ele foi tomar o dinheiro de alguém. Esse menino é um espetáculo e tal. Ele trabalhava com tal fazendeiro e ele está autuado por roubo. E o fazendeiro morreu, ele não tem pai, não tem mãe, não tem quem trabalhar. Se o senhor soltá-lo, eu levo ele para a minha fazenda, emprego ele, cuido dele. Ele não merece estar preso. Então, eu mandei soltar na hora. Mas na hora, não tive a menor dúvida de libertá-lo. É diferente de você estar trancado num gabinete com folhas e folhas de papéis que você tem que ter a cautela de estudar acuradamente, porque excelentes advogados tentam esclarecer os fatos, mas alguns contam a sua versão dos fatos, para você ter a preocupação de se aproximar do que é justo. E eu dizia que a alma do juiz está lá. E eu fui muitos anos juiz dos juizados especiais por opção. Desembargador, fala um pouquinho agora do senhor, do seu dia a dia, das suas preferências. O que o desembargador Fagundes Cunha gosta de fazer para descansar, para sair da rotina dos julgamentos? Olha, digamos que eu sou um ser diferente. Eu levanto entre 4 e 5 horas da manhã,
Das 5 às 8 horas da manhã, eu procuro pensar. Infelizmente, descobriram o meu WhatsApp, eu ligo o WhatsApp para poder passar uma mensagem, às vezes já me ligo às 6 horas da manhã, 6:30. Na verdade, uma das maiores bênçãos que Deus me deu é que talvez a única fonte de lazer que eu tenho é o trabalho. Então, eu fico doente, para dizer uma expressão popular, quando alguém diz assim para mim: no fim de semana eu vou descansar porque eu estou estafado. Eu trabalho de segunda a segunda, todos os dias do ano. Eu tenho inúmeras atividades. Eu escrevo, eu publico, eu julgo, eu estudo, eu tenho amor por julgar, eu crio cavalo, cavalo mais vaca, hoje carneiro, eu, eu, eu amo trabalhar, eu não sei ficar sentado na rede. Só que isso nunca foi um problema para mim. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu tinha a preocupação de fazer o bem. Eu queria ser útil para a sociedade, tinha todo aquele discurso, não é? Eu sou filho da Revolução, então, nessa época, no fim eu vivi em 69, papai foi perseguido e tal, então eu queria ser útil. Daí eu descobri que o único inimigo mesmo meu, seria a indolência, seria eu não procurar aprimorar o meu conhecimento, eu não trabalhar pelos meus ideais. Então, isso despertou em mim o amor ao trabalho. Eu agradeço a Deus todo dia. O meu lazer é trabalhar, das 4, 5 da manhã até a meia-noite. Eu durmo muito pouco. Eu gosto quando eu amanheço e descobri que eu estou um pouquinho mais perto da verdade, porque eu estudei e aprendi alguma coisa, né? Eu não tenho a preocupação de estar certo, eu tenho a preocupação, eu adoro uma palavra que veio do grego, que é aporia, que é uma espiral em aberto e crescente, você está sempre pronto a pensar, conversar. Sócrates era elementar, dizia que do diálogo dá-se a sabedoria. Mas viver uma longa aventura que, entre preencher uma página em branco vazia, né, como dizia Shakespeare, que o Vinícius captou, né, a gente mal nasce e começa a morrer. Então, cumpre a cada um preencher da maneira mais agradável e mais bonita e mais honrosa esse espaço infinito que Deus nos dá, mas que tem um corte, que começa e termina neste corpo, né? Eu tenho certeza que depois, não sei se é bom ou mal, como diz o budismo, mas que depois vem outro corpo, etc. A vida não se encerra nisso. Desembargador, para a gente finalizar, se o senhor fosse resumir a sua vida, eu sei que é de muito estudo, muita batalha, isso que o senhor está falando, tudo aqui para a gente, várias histórias, inclusive, mas se fosse para resumir em uma palavra, a sua seria gratidão pela vida? Nós vivemos tempos de muita turbulência e eu sofri grandes injustiças durante a minha vida. Fui perseguido, etc. Já herdei uma carga emocional muito grande, porque aos 12 anos de idade nós passamos um ano na clandestinidade, porque um irresponsável fez uma denúncia contra o meu pai e ele foi processado pelos órgãos de segurança nacional, e aquilo marcou muito a minha existência. Então eu nunca aceitei a injustiça, nunca aceitei o nepotismo, o tráfico de influência. Isso me trouxe muitos problemas. Quando eu estou triste, desesperançoso, né, desacreditando do ser humano, eu ouço uma oração, que na verdade é de uma filosofia que eu professo, e ela diz assim, claro, ela é muito longa, né? E eu fico ouvindo, e ela, basicamente, a ideia é a seguinte: mesmo nos momentos que nós temos que todo o direito de não acreditar mais no homem, que temos passado por toda injustiça, para preservar a nossa sanidade, para preservar o nosso amor, nós temos que ter a compreensão que as pessoas assim agem, porque passaram provavelmente dificuldades como as que nós passamos ou ainda mais graves. Então, na complexidade da alma humana, eu acredito, como Hubbard,
que só o amor é o solvente universal. Então, eu agradeço a Deus diariamente o privilégio da vida que Ele me deu. A esposa que tenho, os filhos, as minhas netas adoradas, o lugar onde eu moro, e eu chegar no crepúsculo da minha vida, sabendo que combati o bom combate, que deixo um legado, pelo menos para a região dos Campos Gerais, do qual eu muito me orgulho, e procurar ser um exemplo para os outros. Sempre com o norte, de ter a compreensão, esta compreensão, que o maior segredo do universo é o caritas, é o amor, mas o amor profundo. Eu sempre digo que perdoar é um ato menor. Quem perdoa se coloca numa situação superior. Quem ama, compreende. Então, eu procuro compreender, o que não muda o fato de eu ser exigente, perfeccionista, chato. Havia um filho meu, disse que a minha esposa casou comigo, ela é médica veterinária, porque eu sou um ogro e eu era um objeto de experimento dela. Quer dizer, eu tenho um temperamento difícil, mas eu amo profundamente as pessoas. Desembargador, quero agradecer a participação do senhor aqui com a gente no História do Judiciário, por ter aceito o nosso convite e estar conversando e contando um pouquinho da sua vida aqui para os nossos telespectadores. Muito obrigada, desembargador. Eu que agradeço a oportunidade e eu tenho muito a agradecer. Nesta filosofia que eu professo, ela diz que o primeiro sintoma de sanidade é aceitar ajuda. Eu, graças a Deus, eu tive o privilégio na minha vida, como citei alguns exemplos, de viver com pessoas generosas que estiveram presentes. Foram muitos os desembargadores que me deram elogios, que me incentivaram e que fizeram eu manter o meu norte. E outros exemplos notáveis. E Deus me abençoou ainda, que na minha geração eu fui aluno dos melhores professores que esse país teve. Isso ajudou muito e facilitou muito o meu caminho. Por isso que eu amo a educação. Obrigada, desembargador. E a gente fica por aqui com História do Judiciário. E eu espero você na nossa próxima edição. Até lá!